Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Professor Celso, novamente aqui, bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. Caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, considere fazer sua inscrição, vou ficar extremamente grato, extremamente feliz, eu estou falando sério. Curta, compartilhe e comente, por gentileza, isso ajuda bastante o canal aí a estar aparecendo para mais pessoas. E sempre daquele jeito que eu vivo explicando para vocês, meus queridos coleguinhas. Eu vou falar do que eu sei, tá? Vou falar do que eu estudei. Dificilmente eu vou dar opinião. Quando for opinião, eu aviso que é a minha opinião. E é claro que nesse caso, se eu tiver errado, fique à vontade para discordar, até porque opinião não gera conhecimento, tá bom? Hoje, o tema que eu vou tratar com vocês é um tema interessante, tá? Até porque foi notícia um tempo atrás e é um tema que preocupa muitas pessoas, né? Muitos pais, muitos responsáveis, ou a própria pessoa também, né, caso ela deseje melhorar de vida em algum aspecto, seja econômico, intelectual, né, seja lá o que for. Que é justamente o resultado do QI médio brasileiro, né, que foi aí de 83. Né? Então vamos entender o que é esse QI, né, por que ele é medido, para que serve esse QI. Eu fiz algumas anotações, fiz umas colinhas, tá? Todas as referências da minha pesquisa estarão na descrição desse vídeo, então fique à vontade para dar uma lida, caso você queira, é muito importante também, caso você queira se aprofundar nos conhecimentos. Então eu estou trazendo aqui para vocês o tema de uma forma mais sintetizada, que é justamente para ficar mais fácil para você, numa leitura mais adiante, você falar, pô, é verdade, realmente o professor falou a respeito disso, tá? Caso eu cometa alguma falha, algum erro, porque eu não edito o vídeo, vai direto aqui, né, do primeiro minuto até o último, sem nenhum tipo de pausa, apenas para eu tossir ou beber água. Então, pode ser que se eu errar alguma coisa na edição, eu me corrija no próximo vídeo ou num comentário fixado nesse próprio aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma telinha, e aí, para ficar legal, né, eu vou ficar no cantinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Adicionar ao palco. Pois bem, vamos lá. Né? Então, o QI médio do brasileiro, 83. Olha só. E agora? O que será, né? Por que será que chegamos a esse número tão baixo dentro da ideia do quociente de inteligência ou do coeficiente de inteligência? Vai depender do país. Vamos lá. Então, o que é esse QI, né? Que todo mundo fala, né? Ah, eu tenho um QI de 190, né? A gente viu aí só na internet falando que tem QI de 180, outro que tem QI de 140, QI de 100 e não sei quanto, QI de 200, ou seja, sempre tem aquele cara que se apresenta aí nas internets da vida como um cara, assim, de inteligência superior. Existem essas pessoas? Sim, existem, tá? Existem os casos de superdotação. Tanto é que no Brasil fizeram uma... Eu vou explicar como é que funciona o negócio do QI, mas só para você ter ideia, o Brasil tem registrado 2.000 pessoas que são consideradas superdotadas, ou seja, com superdotação e altas habilidades. Que seria, assim, aquele cara genial. Né? 2.000 no universo de 212 milhões de pessoas, tá? Então, o QI, ele é uma medida numérica associada à inteligência da pessoa, tá? Então, uma comparação quantitativa com a média da população. Então, vai haver uma medição em um certo nicho da sociedade, e a partir daquela medição, a média vai ser assim, ó, o povo dessa região tem o QI tal, beleza? Facinho de entender nessa parte, né? Vamos para o próximo slide. O teste de QI, ele é padronizado, tá bom? Então, primeiro vai falar do quê? De raciocínio verbal, tá? No caso do raciocínio verbal, tem a ver justamente da forma como essa pessoa se expressa, se ela tem domínio da língua, se ela entende coisas relacionadas a sinônimos, antônimos, verbos e por aí vai, tá bom? Habilidades matemáticas, né, com relação a cálculos matemáticos e por aí vai. Nós temos também memória e compreensão visual e espacial, né, se ele consegue compreender o espaço à sua volta, se ele consegue memorizar informações de uma certa forma melhor com relação a outras pessoas, tá? Compreensão visual e espacial, ele poder se entender no espaço geográfico, poder entender visões ali, ter noção
digamos assim, noções de espaço, de como ele se desenvolve, de como ele pega, se ele montar alguma coisa ali para ele poder sobreviver ali naquele ambiente. E resolução de problemas, tá? Vale lembrar que resolução de problemas vai ter a ver com raciocínio verbal, para compreensão de texto, habilidade matemática, para interpretação de texto, memória para compreensão do texto, compreensão visual espacial, também para compreensão de alguns textos, principalmente se for no caso, sei lá, textos não, né? Mas como é que eu posso dizer? Ver um mapa ou, sei lá, montar uma maquete, coisas desse tipo, tá? Não é bem isso, mas é mais ou menos assim. Eu vou explicar melhor para vocês no Inter aí, tá bom? Pois bem, em 1905, então, né, dois caras, né, o Albert Binet e o Theodore Simon, eles criaram a escala Binet-Simon, tá? E essa escala, ela vai dar a pontuação, né, justamente esse negócio do QI, essa pontuação ela vai se dar da seguinte forma. A idade mental da criança comparado com a idade cronológica da criança. Então, era feito em crianças, no primeiro momento, se bem que dizem que o quanto antes fizer esse teste de QI é muito importante, tá? E a partir daí, eles viam que o resultado do teste seria comparado com a idade cronológica da pessoa. Então, a idade mental com a idade cronológica, tá? Por exemplo, se de repente o cara tem, sei lá, a criança tem 10 anos, mas nessa escala, né, na escala Binet-Simon, a pontuação dela mostrou que ela tem uma idade mental de 5 anos. Então, aí já seria algo em que os especialistas deveriam tomar conta, tá? É sempre aplicado por um psicólogo ou um educador, tá? É sempre individual, não se faz teste de QI numa sala cheia de gente. Ele é sempre individual em um ambiente tranquilo. O teste, ele é cronometrado, justamente para ver se ele consegue responder em tempo hábil essa bateria de questões, né, de raciocínio verbal, habilidade matemática, memória, compreensão visual e espacial e resolução de problemas, justamente para ver a capacidade de captação do conhecimento, de captação da capacidade cognitiva dele, para explicar de uma forma melhor, tá bom? Esses testes são sempre adaptados à faixa etária do indivíduo, tá? Não existe teste para se aplicar para um adulto que será dado para uma criança. Isso não existe, tá? Fala assim, o cara fez uma prova padrão vestibular. Não, ele fez uma prova de acordo com a idade dele, tá bom? Isso vai facilitar o quê? Auxilia no desenvolvimento das habilidades da pessoa ou, se caso não houver uma resposta favorável, ajuda na descoberta de algum tipo de atraso com relação à capacidade cognitiva para que possa haver um auxílio para essa criança, para esse jovem, para esse adulto, tá bom? Pode se fazer em qualquer idade, tá? Pode se fazer em qualquer idade. Mas, a princípio, os especialistas, tá? Tanto é que está na fonte que eu busquei, os especialistas falam que quanto mais cedo a criança fizer, melhor. Então, seria a partir de 2, 3 anos de idade, já pode colocar a criança para fazer esses testes, tá bom? Beleza? Nessa parte, tranquilo, né? Indo para o próximo aqui, vamos ver os níveis, né, que se atinge nesse teste de QI. Se ele atingir um QI, né, um quociente de inteligência acima de 140, esse cara é o gênio. Então, ele já entra naquele pessoal da superdotação, né, das altas habilidades. Se ele tiver entre 120 e 140, que é o que muita gente prega por aí que tem, né? Não se sabe se ele fez o teste, porque ele não falou. Ele só disse que o QI é aquele número lá, né? Aquele valor. A gente vai dizer que ele tem uma inteligência muito superior. Entre 110 e 120, inteligência superior. Entre 90 e 110, inteligência normal ou média, que aí, nesse caso, boa parte ali, a gente pode ver que tem. Entre 80 e 90, a gente entende como estado de torpeza, tá? É como se ele não estivesse entendendo tudo que está acontecendo, ele é muito lento em todos aqueles testes, né? Raciocínio verbal, habilidade matemática, memória e compreensão espaço-visual, resolução de problemas. Então, ele é muito devagar nisso, tá? Só que ainda não é considerado uma debilidade mental,
tá? E é justamente nesse ponto que o Brasil está, tá? Porque no Brasil o QI médio foi medido e deu 83. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, né? Por que cargas d'água isso pode ter acontecido. E quando a gente vê, né, que ele é entre 70 e 80, tá? Debilidade mental fronteiriça, ou seja, ele não consegue responder a tudo de forma adequada, porém, ele ainda responde, tá? Abaixo de 70, debilidade mental definida. Então, nesse caso, é aquilo que, de forma pejorativa, algumas pessoas chamam de débil mental, tá? Porque tem essa debilidade mental. Isso é um termo pejorativo, tá? Não se usa mais isso, tá bom? Significa que essas pessoas são burras, são inteligentes? Não. Pro QI, tá? Naquele momento, naquele contexto, é justamente isso que vão ter críticas a respeito desse assunto, tá bom? Então vamos lá, continuando. Apesar, né, dele se mostrar extremamente utilizável, né, porque foi inventado em 1905, também existem críticas ao teste de QI. O primeiro deles é baseado em elementos culturais e sociais, ou seja, vai favorecer grupos que têm mais acesso à educação. E isso é fato, porque se uma pessoa tem mais acesso à educação, ao conhecimento, sem nenhum tipo de viés ideológico, sem nenhum revisionismo histórico, sem nenhum tipo de doutrinação que não seja baseada em nada que não seja o aprendizado, ele vai ter mais oportunidade de poder responder, tá? Eu coloquei um S ali no som, eu peço desculpas, tá? Porque eu estava digitando. Eles não são capazes de avaliar o quê? Inteligência emocional, criatividade ou atividades práticas. Por exemplo, existem pessoas que podem não entender muito sobre cálculos matemáticos, mas por incrível que pareça, eles são ótimos marceneiros. Eles fazem tudo ali por conta do autodidatismo deles. Eles conseguiram ser marceneiros apenas usando uma régua e um lápis. Ou nem isso, de olho. Ele consegue resolver ali algumas questões. Outra, inteligência emocional. E hoje a gente sabe que isso é importante, o saber lidar com a pessoa, o saber conversar, o saber não apenas a retórica, mas sim você ter conteúdo que, querendo ou não, agregue valor à pessoa para que ela também se valorize. Eu não estou falando de autoajuda, tá? Estou falando com relação ao fato de que você, utilizando a inteligência emocional, você pode sair de conflitos que tenham sido criados para você ou por você mesmo, tá bom? Inclusive, existem disciplinas em algumas escolas que têm esse título inteligência emocional, porque leva justamente a pessoa na compreensão dela mesma, tá? E não é autoajuda, tá bom? E aí, no caso, também a criatividade, tá? A gente pode pensar que uma pessoa, o fato dela ter um QI na média, ou um QI entre 80 e 90, ele não seja uma pessoa criativa. De repente, pode ser sim, tá? Essa pessoa pode ter ideias interessantes que podem ser colocadas em prática, e a partir daí, as coisas começam a funcionar de maneira melhor, tá bom? O que leva a nos preocupar nisso tudo tem a ver com o efeito Dunning-Kruger, tá? E aí, vamos lá, né? Fazer uma pausa aqui com relação ao primeiro tema para a gente entrar nesse segundo, para a gente poder entender o seguinte. O que levou o brasileiro a ter um QI reduzido? Mas não é só um problema do Brasil, tá, gente? As pesquisas que eu fiz mostram que entre a década de 60 e 70, num país europeu, que eu não me recordo agora, se não me engano foi a Noruega, fizeram esse teste e perceberam que nesses 10 anos, as gerações que foram nascendo, elas eram menos inteligentes do que as gerações anteriores, o que seria estranho do ponto de vista da progressão do conhecimento, né? Em que, a princípio, meu pai fez o meu avô mal estudou na escola, né? Mal fez o ensino primário. Desculpa, o meu pai fez ensino médio e eu consegui chegar ao mestrado. Então houve essa progressão. Lá não, lá foi o contrário, como se o pai tivesse feito, né, o avô tivesse feito o doutorado, o pai fez a faculdade e o filho não conseguiu terminar o ensino médio ainda, já repetiu 3 vezes o terceiro ano. Né? Então é justamente por isso. Em alguns pontos, né, dependendo da pessoa, e isso inclusive fez parte da minha pesquisa, algumas pessoas vão alegar que é por falta de cultura. Mas aí é que está o problema. Não existe cultura superior ou cultura inferior. Tá? Cultura é cultura. Mostra a realização de um povo
que mostra a sua identidade para os outros. E essa cultura, ela vai variar durante um tempo. Não existe uma cultura perpétua, tá? Não existe uma cultura fechada em si. Ela vai com o tempo evoluindo. O que a gente pode entender como perigoso nesse caso, o que, que é? A ausência de políticas de Estado relacionadas à promoção dessa cultura e a promoção de uma educação que promova o bem-estar dessa pessoa para que ela possa progredir tanto intelectualmente como materialmente. E isso pode acontecer, tá? E um dos maiores problemas do Brasil com seu país, com seu QI de 83, é justamente o fato desse efeito Dunning-Kruger, que vocês já devem ter ouvido falar, algumas pessoas já conhecem, mas a gente vai falar um pouquinho deles agora, tá? Então vamos lá. Ele é um efeito comportamental. A pessoa acredita que pode falar acerca de qualquer coisa, mesmo com pouco ou nenhum conhecimento sobre o tema. Eu tenho participado muito de muita coisa na internet e eu estou fazendo isso para poder interagir mais com as pessoas, né, por conta do meu autismo, mas também eu percebo que existe muita conversa diferente, digamos assim, muitos assuntos peculiares que são tratados lá. E no meu caso, quando vão falar da minha área do conhecimento, eu já fico um pouco preocupado, né? Porque nesse sentido, a minha preocupação qual é, né? Como é que eu, né, vou falar sobre tal tema, sendo que a pessoa está falando algo absurdo, e se eu por acaso confrontá-la, não para dizer que ela está errada, mas para dizer o certo para ela, né? Para tentar ser o mais educado possível, pode acontecer da pessoa ela não aceitar. Então a pessoa que passa por essa síndrome, né, como é chamado na pesquisa, esse cara vai achar que é superior a tudo e a todos, tá? Vamos lá. Então, dois caras, né, o David Dunning e o Justin Kruger, fizeram uma pesquisa e eles perceberam o seguinte, né, que essa síndrome faz a pessoa fazer escolhas ruins por conta da arrogância dela. E aí tem um detalhe interessante, né? O que a gente vai entender por arrogância nesse sentido? Do ponto de vista da ignorância com relação ao tema, ele nunca vai aceitar que está errado. Daí a arrogância. Porque ele jamais vai aceitar ser corrigido, tá? Então são três pilares. Um deles, a incapacidade, tá? Nesse caso, a gente vai sempre falar na incapacidade em não perceber a própria incompetência naquilo que ele está falando. Então ele vai falar coisas sem ter nenhum tipo de fonte fidedigna, ele vai falar coisas que fogem totalmente da realidade. Outra coisa, falta de reconhecimento. Ele sempre vai acreditar que sabe mais do que as outras, ainda que todas as outras digam que ele está errado. Quando ele estiver errado, ele nunca vai reconhecer que outra pessoa sabe mais do que ele. Ele sempre vai entender que essa pessoa sabe menos que ela e ele só está fazendo aquilo para querer, de certa forma, refutar a ele, porque ele é o mais inteligente que está falando ali. De novo, acontece isso aí, tá? E também a deficiência cognitiva, tá? Essa deficiência cognitiva, ela se demonstra justamente pela incapacidade de compreender que ele não é tão sábio quanto ele pensa que é. Esses pilares causam no cara, né, quem tem quem sofre dessa síndrome, né, do efeito Dunning-Kruger, faz com que essa pessoa tenha uma superioridade ilusória. Ele não vê os próprios erros, ele não lida com os próprios fracassos, ele sempre vai se utilizar de argumentos falaciosos e até ad hominem, ou seja, ele vai deixar de atacar as ideias da outra para atacar a pessoa, porque ele mesmo é incapaz de debater as ideias. E isso é muito comum acontecer, sabe? De repente você até se cansa de falar com a pessoa, porque não vale mais. Você simplesmente desiste de querer fazer com que essa pessoa aprenda algo que estaria, por exemplo, ali próximo a ele, o conhecimento. E aí, nesse ponto, ele se sente superior. Porque, tá vendo? Ó, ninguém conseguiu me refutar. Não, é que as pessoas cansaram de falar com você. Né? Você que eu digo, a pessoa que tem o efeito Dunning-Kruger, tá? As pessoas simplesmente desistem. Porque o efeito Dunning-Kruger é uma coisa que a pessoa dificilmente vai entender a respeito disso, tá? Uma outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado
são com os perigos que o efeito Dunning-Kruger pode trazer, tá? O primeiro deles tem a ver com questão econômica, sabe? Não sei se vocês perceberam aí, mas está surgindo uma onda de especulação, uma onda de joguinhos aí onde você bota um dinheirinho e esse dinheirinho some, ou especulações em certos tipos de esquemas onde o lucro é garantido e a pessoa acredita que é o maior investidor do planeta porque conseguiu ganhar um dinheiro. Mas lembre-se, na especulação você também perde. E é o que acontece na maioria das vezes. Mas o cara ou a moça, né, se sentindo superior, inteligente, o suprassumo das finanças, acaba fazendo para mais, se arriscando e acaba perdendo, tá? Então, esse teste... Tá? Outro perigo, desculpa que eu falar. O outro perigo tem a ver também com a questão política, tá bom? Porque olha que doideira. O político, ele pode influenciar eleitores incautos. Através do quê? Através da arrogância do efeito Dunning-Kruger. E nós vimos, ultimamente na política, né, nos últimos anos aí, que existem muitas pessoas com videozinhos curtos na internet, seja lá em qualquer plataforma que seja, em que ele acaba lacrando, falando coisas rápidas, dando ali assuntos que não permite que a pessoa possa conferir a fonte, mas como esse eleitor acredita nesse político, o político falou a verdade, sabe? E não são raros os casos em que nós, depois de muito tempo, prestando atenção no que aquele político fala e fazendo pesquisas, a gente percebe que esse político está errado, a gente percebe que esse político está contando inverdades, tá bom? Então, como eu falei, o teste é através do reconhecimento o reconhecimento da incompetência dele é feito através de um teste qualificatório de conhecimento. Então, somente quando ele é colocado à prova sobre aquilo que ele está falando, e aí, através do resultado, mostrar que ele não sabe, pode ser que assim ele compreenda que ele realmente não sabe, que ele precisa saber um pouco mais. E o que pode atrapalhar isso? Crenças pessoais, sentimentos, intuições e vivências são as limitantes disso, tá? Porque, querendo ou não, se a pessoa já vem com preconceitos formados, ela já tem a ideia errada de que sabe muito sobre determinado assunto, quando, na verdade, ela não sabe, tá bom? Esse gráfico que eu coloquei para vocês aí, ele ilustra bem isso, ó. Nós vemos aqui, na vertical, a barrinha da confiança e na horizontal, a barrinha da competência. Então, nós vemos que quanto maior a competência, quanto maior a confiança dele e menor a competência, ele vai se sentir um gênio. Por quê? A confiança dele é muito alta, mas ele é incompetente a respeito daquilo que fala. Com o tempo, ele vai entendendo que ele não sabe, a confiança dele começa a cair, ele começa a perder essa confiança, e infelizmente, em alguns casos, isso somente através de muito constrangimento, e dele entender que ele está errado, e ele aceitar isso que vai acontecer com ele, porque ele pode acabar passando vergonha, e aí a gente entende que ele vai ter uma competência média. Mais para frente, quando ele perceber que ele sabe bastante, mas ele tem essas limitações, aí o que vai acontecer? A expertise dele vai aumentando ao mesmo tempo que a confiança também vai aumentando, sabe? Eu tenho muitas conversas na internet com historiadores que não sabem história, com sociólogos que não sabem sociologia, com filósofos que não sabem filosofia, com religiosos que não sabem teologia. Sabe? Dependendo do religioso, dependendo do filósofo, dependendo do sociólogo, dependendo do historiador, né, a gente vai ouvir coisas que são absurdas. Mas por quê? Porque eles não têm as formações na área. Mas, como eles leram o livro, assistiram a vídeos e viram sites, para ele aquilo ali já basta. E foi pouca coisa. Para ele basta assistir 2 ou 3 vídeos de alguns canais do YouTube, que ele acha que o YouTube é a primeira fonte primordial do conhecimento, sabe? Tudo bem o cara fazer pesquisas. O problema qual é?
O cara fala de uma coisa da qual ele não entende, ele não aceita a correção. Ele acha que o arrogante é quem está corrigindo ele. Ele mesmo não sabe que ele é arrogante, porque ele está dizendo o que sabe, quando na verdade não sabe, tá bom? Nesse caso, o que seria mais importante, né? Seria ele pensar que a educação é o único caminho para ele poder sair desse efeito Dunning-Kruger. Todos podem sofrer, professor? Sim, todos nós, um dia ou outro na nossa vida, passamos por isso, sabe? Mas, a partir do momento que você começa a ficar nessa parte média em que você fala não sei nada, e aí você passa a querer buscar o conhecimento da maneira correta, você consegue eliminar esse problema do efeito Dunning-Kruger na sua vida. E acredite, todos nós passamos por isso, até eu passei por isso. Tá? Então eu tive também que aprender nesse momento, saber que eu não sabia tudo, voltar a estudar, falar sobre coisas que eu precisava entender, sabe? Pesquisar mais sobre assuntos para poder discutir com as pessoas. Por isso que eu falo para vocês, hoje eu só falo do que eu sei. Eu não falo do que eu acho. Me perguntam quando eu participo de algumas lives de alguns amigos, né? Quando eles me permitem participar das lives, e eu já explico logo. Estou falando na condição de professor. Quando eu falar na condição de pessoa, o Celso, aí é o Celso que vai estar falando, vai ser opinião. A minha opinião não tem valor. O que eu penso não tem valor. O que eu acredito, muito menos. Só vale aquilo que eu sei. E isso tem que ser o mais importante para todos nós. Por quê? O conhecimento é a base de uma vida melhor. E esse conhecimento não é aquele que você adquire só através do senso comum. O conhecimento ele tem que ser por vias também formais, como, por exemplo, a escola, o curso superior, uma especialização, um mestrado, um doutorado. Professor, eu não consigo. Beleza, não consegue? Tudo bem, paciência. Mas, continue estudando. Leia livros acerca da área que você quer aprender. E leia também o pensamento contrário, porque pelo menos você vai entender por que o seu lado é o certo e o outro lado não é o certo, pode-se dizer assim, tá? Porque, pensa, existe muita gente que pensa que a Terra não tem o formato que deveria ter. Tem gente que pensa que tudo que está acontecendo aí é uma conspiração de alguém de algum lugar. E tudo isso faz parte do quê? Do efeito Dunning-Kruger. Ele vai dizer assim, eu tenho uma informação que ela é importantíssima e só eu tenho essa informação e eu não vou passar agora essa informação porque eu corro risco. Ué, como assim? Então, o mais importante nisso tudo, para evitar tudo isso que está acontecendo na nossa vida, é justamente entender isso, tá bom? Eu vou parar aqui um pouquinho, já encerrou a apresentação dos slides. Eu quis fazer uma apresentaçãozinha mais didática, para ficar mais fácil a compreensão, tá? E antes de mais nada, eu quero que entendam o seguinte, tá? Eu não estou aqui criticando a atitude de ninguém com relação a isso. Eu só estou dizendo que isso realmente existe, porque são fatos, tá? E não são fatos tirados de fontes... digamos assim, duvidosas. São fatos tirados de artigos que realmente levam a sério o assunto do qual tratam, tá bom? Por que eu falo isso com relação à fonte? Porque tem muito revisionismo na internet e muitas pessoas acabam acreditando que o revisionismo é a verdade. Por quê? Porque vai ao encontro do que ela acredita. Esse é o problema, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu passei para vocês. Caso você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para colocar nos comentários aí a sua dúvida, tá? Fica à vontade aí, pode comentar. Lembre-se, sempre com respeito, que é assim que a democracia funciona. Estamos chegando aí a 30 minutos, assunto tranquilo, assunto rápido, tá? Ficarei muito contente se você fizer aí a sua inscrição, compartilhar o vídeo, pedir para outras pessoas também se inscreverem no canal. Eu espero que o canal cresça para que o conhecimento chegue a outras pessoas. Não é minha intenção ganhar dinheiro, mas se isso acontecer, tudo bem também, não tem problema nenhum, ninguém vai reclamar, tá? Mas enquanto eu puder trazer conhecimento de forma simples, de forma honesta e principalmente falando daquilo que eu sei, tá? Eu espero que eu possa ajudar muitos aí de vocês, meus inscritos, e vocês que ainda não são inscritos, tá bom? Fica aqui o meu abraço, tudo de bom para vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.